Que bom que você está aqui. Você é muito bem-vindo na casa de Deus, nessa igreja. É com alegria que nós queremos compartilhar com você um pouco da palavra. Você já pôde ouvir músicas, já pôde também orar ao Senhor. Agora é o momento de você pensar um pouco naquilo que está escrito na Bíblia. Aplicar ao seu viver aquilo que Deus tem a falar conosco nessa noite. Eu peço para que seja projetado o texto que está em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Nós vamos ler a história do homem que vivia preso. Curiosamente, ele era um carcereiro. Ele tinha a incumbência e a obrigação de prender pessoas e mantê-las presas, mas ele é que vivia uma prisão. E ele se encontrou com um homem que, a despeito de estar preso, vivia uma liberdade de alma. Limitado na sua dimensão física, mas livre no seu coração e na sua alma. É a história de Paulo e de um carcereiro na cidade de Filipos. Todos acharam? O texto foi projetado? Ok. Assentados como estamos, vamos fazer a leitura dessa história. Diz assim a palavra do Senhor: e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, e propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite. Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. História bonita, uma história de intervenção divina, uma história de libertação. Eu lembro que quando criança ali em Pernambuco, eu fazia aquelas leituras obrigatórias que todos vocês fizeram, e eu lembro que em um dos períodos eu fui obrigado a ler o livro do Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. E o Graciliano é um nordestino, e ele conta a história da sua prisão, que Getúlio Vargas mandou prendê-lo no Estado Novo,
porque ele era taxado como comunista. E nesse livro ele dá detalhes de como era a prisão, como ele convivia, não apenas com seus companheiros de prisão, mas com toda aquela situação que ele vivia. E quando eu leio esse texto, eu sou remetido a essa história, a este livro que eu li quando criança, do Graciliano Ramos, a história de uma prisão, da sua prisão. E aqui nós estamos diante desse paradoxo, né? Um homem que é responsável por prender, mas vive preso. Vive numa profunda agonia de alma, procurando sentido sem ter. Tendo chaves para abrir e fechar, porém tendo uma vida completamente fechada, agrilhoada, sem esperança, sem vida. A história começa da seguinte forma: Paulo, o apóstolo Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária. E Filipos é uma cidade da região, hoje na Grécia, antigamente fazia parte da Macedônia. E era uma cidade de costumes gregos, helenística. E este homem tem contato com esse judeu, que pregava uma doutrina que nós sabemos que é o cristianismo, é um judeu convertido ao cristianismo. E Paulo chega naquela cidade, ele tem 3 contatos. Ele tem, primeiro contato, com uma senhora chamada Lídia, vendedora de púrpura, que era um tingimento que se colocava em roupas, e naquela época dava muito dinheiro, era uma mercadoria muito cara. Esta mulher também encontra Jesus, e ela tem uma experiência profunda. Depois ele encontra com uma mulher que era oprimida pelo diabo. Em um momento de oração, Jesus liberta aquela jovem, e é por causa disso que ele é preso. Os caminhos desses 2 homens, Paulo e o carcereiro, que aqui não é mencionado o seu nome, apenas a sua função, eles se encontram dentro desse contexto, dessa conjuntura. Esse homem não sabia o que Deus estava preparando para ele, mas Deus sabia o que se passava dentro do coração daquele homem, e sabe o que se passa dentro do seu coração, das suas lutas, dos seus medos, das suas desistências, da sua agonia. Paulo, quando ele é levado para a prisão, ele é levado todo surrado. Ele havia publicamente sido humilhado, havia apanhado em público. Todo o processo da prisão de Paulo foi arbitrário, e ele é levado para uma prisão, provavelmente já no final do dia, é colocado no cárcere interior, provavelmente a parte mais segura daquela prisão. Porque o que aparentava é que aquele homem era um sujeito de alta periculosidade. Era alguém que precisava se ter muito cuidado com ele. De alguma forma, sim, se você não queria ter contato com a vida, você teria que ter um cuidado muito grande com Paulo. Ele não ia perder a oportunidade para falar do amor de Deus para você. Para completar, esse mesmo carcereiro, além de levá-lo para o cárcere interior, ele coloca Paulo no tronco. Quem hoje lê, estuda e vê documentários, lembra como eram os navios negreiros. Eles vinham, além de espaços mínimos, eles vinham presos, mãos e pés. E é assim que Paulo é colocado nessa prisão. A noite chega, o texto diz que à meia-noite, quando todos estão dormindo, ou quando muitos escolhem a madrugada para chorar, para procurar sentido da vida, ou para se lamentar da vida, algo estranho acontece, algo inusitado, algo que não é comum, regular. Paulo e Silas, à meia-noite, na escuridão daquela prisão, na madrugada, com os seus vergões nas costas, latejando, provavelmente hematomas, sangue, dor. Esses homens começam a cantar, a louvar a Deus. E diz o texto que os seus colegas da prisão escutavam. Quem assiste filme sabe que quando você começa a fazer alguma coisa na prisão, o colega da cela começa a mandar
parar de falar, de cantar, de fazer alguma coisa, eles querem dormir. Mas aquele homem preso, chamado Paulo, aquele outro homem preso, chamado Silas, eram pessoas que, onde estavam, faziam diferença, porque eles não eram crentes chatos. Tem crente chato. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Pior do que um muçulmano xiita é um crente chato. Tem crente que quer converter o outro na marra. Tem crente que tem uma postura soberba de superioridade, como se ele tivesse nele a condição de mudar o outro. Não é assim que funciona. Mas Paulo não era um crente chato, era um crente agradável. Aquele homem começou a cantar, porque vida, uma mensagem poderosa saía dos seus lábios e, sobretudo, saía da sua atitude. Tem muita gente querendo falar de Jesus e tem pouca gente querendo viver Jesus. Quando esse homem canta e louva a Deus numa madrugada, todo ferrado, e literalmente ferrado, com as costas todas marcadas, esse homem estava tendo atitude, não só de fé, mas atitude de anunciar que Deus estava no controle, quando tudo parecia ter tido uma conclusão inesperada, quando tudo parecia estar em falência completa e total. Esse homem acreditava que Deus estava no controle, e mais, ele acreditava que Deus estava ali com eles na escuridão da noite. Deus estava dentro daquela prisão, consolando, confortando, reanimando-os e colocando no coração deles certezas de que o fim deles não seria ali. O fim da sua história não é a prisão que você vive. O que Deus tem preparado para você é uma libertação. E nós vamos saber daqui a pouco qual o caminho dessa libertação. Os companheiros de prisão, eles são impactados pela demonstração de atitude de fé deste homem, ou destes homens. O carcereiro poderia muito bem intervir e obrigá-los a calar, mas ele ouve, depois pega no sono e acorda quando um terremoto sobrevém sobre aquela prisão. O homem fecha a porta, mas o terremoto de Deus vem para abrir as portas da prisão do coração. Eu não sei quem fechou a porta, mas eu sei quem sabe abrir a porta. E Deus abriu aquela porta. Poderia ter mandado o chaveiro 24 horas, mas mandou um terremoto. É mais eficiente. E o terremoto vem e não só quebra as portas, mas miraculosamente todos são livres. Todos. E algo sobrenatural acontece. Os presos que foram livres continuam ali na prisão. Eles estavam chocados e não foram de ímpetos levados a fugirem. Este homem, sabendo da repercussão, porque ele respondia pelas vidas dos presos, precipitadamente toma a sua espada e resolve tirar a sua própria vida. E aí Paulo grita: não te faças nenhum mal. Todos estamos aqui. É o grito para que você viva. É o grito para que você não morra. Deus não quer que você morra nem se mate. Quais são os sintomas e os sinais de que esse carcereiro vivia numa prisão interior? E que talvez você está aqui vivenciando na mesma dimensão, na mesma intensidade, esse tipo de prisão que esse carcereiro vivia. O carcereiro que vivia preso. Antes de fazer o comentário, eu quero fazer uma distinção. Quando eu fiz o meu curso de aconselhamento, junto com o pastor Josiel, nós fizemos o curso de pós-graduação em aconselhamento cristão.
Desde aquela época, aquilo foi 2004, 2005, por aí, nós estudamos a importância de uma parceria, fé e profissionais que possam ajudar também. Nós não podemos atribuir toda crise depressiva à falta de fé, a pecado. Nós entendemos que uma pessoa pode desenvolver uma doença cerebral e que ela precisa de remédios também, como você toma remédio para dor de cabeça, quando inflama alguma coisa. Há pessoas que chegam a um estádio tal na doença da depressão que podem, num ato extremo na sua vida, tentar tirar a sua vida ou até mesmo tirar a sua vida. Quando se trata de doença, você não pode julgar essas pessoas simplesmente, foi covarde. Não é assim. No entanto, quando não existe uma doença, existe a covardia. E é um sinal de uma prisão. Pessoas que não conseguem mais viver, elas tentam desistir de viver. E quando elas não tiram suas próprias vidas, elas vão tentando eliminar partes da sua vida e vão se matando aos poucos. E é duro ver pessoas se matando aos poucos, se anulando, se corroendo, se condenando, se martirizando, vivendo uma vida de limitações impostas por ela mesma. Esperança morreu, sonho faleceu, porque essas pessoas vão se matando aos poucos, até chegar, em muitos casos, a uma atitude de querer tirar sua vida, pensando que isso é o remédio para a prisão interior que vivem. Se esse fosse o remédio de Deus, Deus teria dito a Paulo: deixa, ela vai ter um descanso. Mas o grito de Paulo é: não te faças nenhum mal. Não é desse jeito que você resolve esse problema. Esse é o sintoma, queridos. Pessoas que tentam deixar de existir e vão se matando aos poucos quando chegam ao ato ápice de querer tirar a sua própria vida. É um sinal. Outra coisa que eu percebo nessas pessoas que vivem uma prisão emocional e espiritual é que elas começam a fazer mal a elas mesmas. Ou essas pessoas vivem numa dupla dimensão de revolta e elas fazem mal às pessoas que estão próximas a elas e fazem mal a si mesmas. Mas normalmente essas pessoas que estão em crise, elas procuram fazer mal a si próprias, a si mesmas. E essas atitudes são sabotagens contra elas mesmas. E você está pensando e lembrando de pessoas que vivem e que agem assim, que sabotam sua própria vida, que lançam coquetel molotov sobre si mesmas. É claro que tudo isso é um grito da alma, é uma tentativa de se rebelar, de se revoltar com a situação presente, mas não vai resolver nada. E Paulo diz, e Deus diz: não te faça nenhum mal. Deus quer fazer o bem, e você precisa querer o bem. Você lembra que domingo passado eu falei sobre a visão que Deus dá a Jeremias do bendito e do maldito, e que o maldito não vê chegar o bem em sua vida, porque ele procura se isolar, se anular. Não te faças nenhum mal. Não é que você vai viver uma vida paralisada, sem atitude, não. Comece a cuidar de você. É claro que às vezes a gente acorda certas manhãs que é difícil sair debaixo da coberta. Viver é uma luta diária, contínua. Mas quer um conselho? Eu vou te dar aqui uma dica. Comece hoje, a partir de hoje, a fazer bem para você. Como, pastor? Escove esses dentes. Acorda, escove os seus dentes. Tome banho, de preferência de manhã e no final do dia antes de dormir. Não, você está rindo?
Mas tem pessoas que vivem assim. Os cabelos brancos estão aparecendo. Pinta esse cabelo, minha irmã. Pode pintar até de roxo. Nós não vamos brigar pela cor. Alguma coisa contra o roxo, Bebel? Nada, né? Cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação. Faça o bem a você. Se você não faz o bem para você, como é que você pode querer que os outros façam o bem para você? Como é que você vai exigir que outros façam bem para você, se nem para você mesmo você faz bem? Cuidado com o cartão de crédito, mas vá, não ao shopping, procura uma loja boa com preço equivalente, não vai gastar tudo de vez não, mas compra uma roupa bonita para você vestir, sair, comece a se valorizar. E você vai fazer isso não porque você quer pensar só em beleza externa, mas isso vai ser um sintoma de algo que está acontecendo dentro do seu coração. Você vai aprender a amar a si mesmo. É impressionante que Jesus fala muito do amor do Pai, fala que Ele ama e lança um desafio para nós. Sabe qual é o desafio de Deus? É que nós amemos. O ser humano amar é um desafio muito grande, porque o pecado não ama facilmente, o pecador não ama facilmente. O pecado impede-nos de amar como se deve amar. Porque amor é um ato altruísta. O interesse é um ato egoísta. E nós somos mais tendentes ao egoísmo do que ao altruísmo. Amar é doar, amar é sacrificar, amar é dar vez. Aí Jesus diz algo muito interessante, ele diz que nós devemos amar como nós nos amamos. A medida do amor do outro é o tamanho do amor que eu tenho por mim mesmo. Como é que eu vou amar outro se eu não me amo? Como é que eu vou amar outro se eu não me amo? Então nós precisamos nos amar. E quando é que eu descubro que devo me amar? Quando eu descubro o tamanho do amor de Deus. Você só vai se amar, preste atenção, quando você se descobrir amado. Porque quem não se acha amado não se ama. Mas quando você se depara com o amor de Deus, que amou você, amou a mim, sendo nós como somos, fedendo do jeito que a gente fede, feio como a gente é, pecadores como nós somos, e Ele resolveu nos amar, aí nós vamos entender porque Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. É demais, por isso que muita gente tem dificuldade de se amar e de acreditar no amor de Deus. Porque nós amamos muito por merecimento, nós não amamos aquele que teoricamente não merecia ser amado, nós amamos quem merece ser amado. Então gente é quem é gente como a gente, quem não é como a gente não é gente, e quando não é como a gente não ama quem não é como a gente. Então a gente só ama quem parece com a gente. Isso não é cristianismo. A medida do amor é o amor de Deus colocado no seu coração, e você começa a se amar, e quando você começa a se amar, você começa a amar outros. Por isso que Jesus diz: ame como você se ama. Não te faças nenhum mal. Olhe a situação ansiosa desse homem. Quando a situação acontece, Paulo diz: nós estamos todos aqui. Ele pega uma luz, entra precipitadamente trêmulo. A precipitação é pecado, a Bíblia fala disso. O precipitado peca no muito falar. A precipitação é falar tudo apressadamente, é fazer tudo sem pensar, sem prudência. Não só precipitadamente, mas trêmulo, é uma ansiedade, é uma incerteza, é um medo. Essa é a realidade da vida desse carcereiro, que vivia preso dentro de prisões emocionais e espirituais. Era esse homem aqui que vivia dentro de toda essa situação, que Paulo é usado por Deus para ensinar o caminho da libertação. Qual o caminho da libertação? Alguém dirá: a perfeição. Eu digo: não.
O caminho da libertação é a fé. Aí você vai dizer, mas é muito fácil, é só acreditar no amor de Deus, na salvação que Deus veio nos dar. É só a fé. A fé é um meio que nos linka a Deus e a sua obra. Parece muito comum, parece muito sem sentido. Só acreditar e se doar e se entregar a Ele. Nós temos a tendência, nós que somos não utilitários, mas como, Carlão? Tem um sinônimo para prático, mas é nessa linha de prático. Daqui a pouco eu lembro. Elielso, está vendo? Faz Elielso ali, Carlão. Gente boa esse rapaz, viu? Está vendo? É a palavra pragmático, é típico do americano. Mas nós somos pragmáticos. Nós temos essa tendência a não acreditar. Nós precisamos fazer. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou o quê? Bom mestre, que tenho eu que fazer para herdar a vida eterna? Aí nós vamos descobrir que na relação com Jesus, tudo que você venha fazer é pálido, é pouco diante do que você devia fazer para ser salvo. Por isso que Ele envia o seu Filho para fazer por você o que você não seria capaz de fazer. O que Jesus faz é fazer no seu lugar. Por isso que cabe a você apenas crer, e depois que crer, você faz. Mas você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez. Por isso que quando você crê no que Jesus fez, você repousa, porque você não tem que fazer, Ele já fez. Cabe você apenas se apropriar do que Ele fez pela fé. Isso muda tudo. Nós somos salvos pela graça de Deus e não por obra humana, não por benfeitoria humana, não por dignidade humana, não por merecimento humano. Você não merece nada. O poeta popular estava certo quando diz: você não vale nada, mas Jesus gosta de você. E muito, não é pouco. Ama profundamente sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu, e se sua família crê, sua família também será. Que mensagem maravilhosa, uma mensagem tão simples, sem pretextos e coisas miraculosas, mirabolantes, melhor dizendo. Crê. Entrega, lembra que eu citei o Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É um ato de entrega, é um ato de desarmar-se, de se render, de confiar, de dizer: toma o timão da minha vida, toma o volante da minha existência, dá o rumo, dá o norte da minha vida, Senhor. E esse homem creu. Quais são os sintomas no texto da liberdade desse homem? Que ele chegou a ser liberto da prisão que também ele tinha na sua vida. Eu olho para o texto e vejo que no versículo 33 nós somos informados que na mesma hora da noite, depois que ele creu, cuidando deles, é natural de quem crê resolver cuidar de outros. Esse homem viu Paulo como um malfeitor, como uma mercadoria, colocou lá no interior do cárcere, não deu nenhuma gota d'água, não deu nenhuma atenção de humanidade para esse homem, mas quando ele crê, ele olha para o seu semelhante de forma diferente, e ao invés de maltratar, ele quer cuidar. Aquele que é liberto, ele quer cuidar do outro, ele não apenas olha para si mesmo e para o seu umbigo, ele quer cuidar do outro. Outra coisa interessante no texto é que diz que no versículo 34, então levando-os para a sua própria casa, abriu a porta da sua intimidade, abriu a porta da sua residência, apresentou aqueles teóricos malfeitores à sua família. Quando a gente tem Deus no coração, a gente começa a acreditar mais nas pessoas. Leva esses homens para casa e lhes pôs a mesa. Tem coisa que crente gosta de fazer. Crente gosta de comer.
Não é não, Paulo? Não importa. Eu gosto de comer um quibezinho, uma coalhada, uma buchada de bode também, não é não, José? Nós vamos comer uma buchada de bode lá na feira do Guará. Sexta-feira nós vamos de novo. Quem quiser ir com a gente, nós vamos almoçar na feira do Guará, comendo uma buchada de bode. Alguém diz glória a Deus, irmão? O que é isso? Pelo amor de Deus, que falta de fé é essa? Carlão deu uma misericórdia ali, rapaz. Carlão, lhes pôs à mesa. E olha o último sintoma da libertação que esse homem passou a viver depois que ele creu de coração em Jesus. O final do texto, no versículo 34 ainda, na segunda linha do versículo 34, diz: e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, por terem encontrado Deus, por terem tirado o fardo de dizer que Deus era a razão, o sentido de tudo e a razão da alegria. Agora esse homem estava entendendo por que aqueles loucos cantavam louvores a Deus, todos presos numa prisão. Por quê? Como alguém é capaz de cantar diante daquela desgraça? Agora entendia. Porque a alegria deles não estava fundamentada, presa a ações externas, a realizações externas, a conquistas externas, a pessoas. A razão da alegria destes homens era Deus. Por isso que lá no meio do mar, lá no fundo do abismo, onde você estiver, se você clama a esse Deus, você estará com Ele, ou melhor, Ele estará com você. Jonas pensou que estava fugindo de Deus, e quando ele mergulhou no mar, sou eu mesmo, me mata aqui, que o final da minha vida vai acabar aqui. Quando ele mergulhou, Deus manda um grande peixe o engolir, e lá dentro ele entende que Deus estava ali com ele. Deus não o abandonou. A razão da alegria é Deus, e na sua vida, se não for Deus, você vai viver aquele crente que vai viver sempre da próxima conquista, sempre no amanhã. Você nunca vai viver a realidade, a plenitude de uma alegria, porque você está querendo a bênção que você tem buscado. Enquanto ela não chega, você é esse cidadão, esta cidadã, com esse mau humor, com essa intolerância, com esse coice característico de esquerda, com esta forma medíocre de viver. Porque Deus não é só alegria, você ainda não o encontrou. Quando você o encontrar, você vai ficar rindo à toa. As pessoas vão dizer: mas você está doido, agora você é crente. Ele diz: agora não, agora tudo mudou, porque a minha alegria é alguém que me amou. A minha alegria está em Deus. Eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite: você ainda quer continuar vivendo uma prisão emocional, espiritual? Ou você quer crer em Jesus de todo o seu coração e ser salvo, e ser liberto dos terrores, do temor que assola a sua vida, e quer viver uma nova dimensão? Mas pastor, já está tarde, eu já sou homem velho, eu não tenho como. Tem sim. Quem lhe falou que não tem? Tem jeito para você. Teve jeito para mim. Tem jeito para todos que se chegam a Deus e com fé e pela fé dizem: Senhor, arromba a prisão do meu coração, eu quero ser feliz. Eu quero ter o Senhor na minha vida. Eu quero ser cheio do Senhor. Quem sabe hoje você tem coragem, porque tem que ser homem e mulher, tem que ter fibra para tomar essa decisão. Porque se a gente não... o que é que vão pensar de mim? Olha, eu estou preocupado. Por que você está preocupado? É porque eu vou perder muitas coisas, Você não está calculando o que você vai ganhar, não, né? Só está calculando o que você vai perder.
Hoje é dia de salvação e do arrombador de prisões entrar na sua vida hoje. Basta você crer. Basta você dizer: Senhor, eu te recebo na minha vida e quero ter a alegria que esse centurião teve. Quero ter a alegria que Paulo e Silas tiveram quando na prisão cantaram louvores para ti. Eu queria que você fechasse seus olhos nesta hora. Eu queria orar. E se você hoje quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é meu Salvador, a razão da minha esperança, da minha alegria. Eu quero que você fique em pé onde você está e diga: hoje eu dou um passo em direção a Jesus e para essa libertação. Você quer isso? Fique em pé. Em nome de Jesus. Amém. Deixe hoje a luz entrar na sua vida. Deixe os grilhões caírem das suas mãos e dos seus pés, porque Jesus faz isso. Glória a Deus.